Olá, meus queridos alunos. Então agora estamos começando realmente a física, o bonde começou a andar e nesse momento nós vamos dar a introdução à física, tá? Então nesse momento vamos colocar noções básicas para vocês do que nós vamos trabalhar. Por exemplo, o que é a física? Física é a ciência que estuda a natureza, ou seja, a física está presente em tudo em nossas vidas. E aqui eu coloquei alguns ramos da física que pode ser trabalhado. Por exemplo, a luz, nós vemos a luz. Então é uma parte da física chamada óptica que estuda a luz. Nós escutamos o som, ele está presente em nossa vida. Então é outro ramo da física, no caso, acústica. Nós aferimos a temperatura de um corpo, ele está frio, ele está quente, então aí é um ramo da física que é a termologia. E temos também um ramo chamado a cinemática, que estuda o movimento dos corpos. E nesse momento nós vamos trabalhar com esse ramo da física, com a cinemática. Essa aula é uma aula bem básica, uma aula simples, mas de extrema importância para vocês. Neste momento, a gente fala de algumas medidas de comprimento e de tempo. Medidas no sistema internacional, SI, que é aquele sistema adotado no mundo inteiro. Então, por exemplo, eu posso trabalhar em quilômetros? Posso, mas também pode ser pedido no sistema internacional. Então, eu tenho que saber fazer essa transformação. 1 quilômetro equivale a 1000 metros ou 10 a terceira metros. Então, eu posso trabalhar em centímetro? Posso, se não for pedido no sistema internacional. Neste caso, eu tenho que saber fazer essa transformação. 1 centímetro, 10 a menos 2 metros. 1 milímetro, 10 a menos 3 metros. Então, eu tenho que saber trabalhar com isso. Se você tem alguma dificuldade quanto a essas transformações, dê uma estudada, faça os exercícios que nós vamos propor para vocês. E a mesma coisa para o tempo. Qual é a unidade do sistema internacional para o tempo? É o segundo, tá? Então eu posso trabalhar em minutos, se não for no SI, no sistema internacional, mas eu preciso saber que 1 minuto equivale a 60 segundos, que 1 hora equivale a 3.600 segundos, certo? Porque 1 hora possui 60 minutos, cada minuto 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600 segundos. E a mesma coisa um dia. Um dia equivale a 86.400 segundos, pois um dia possui 24 horas, cada hora 3.600 segundos. Se eu multiplicar 24 por 3.600, eu encontro 86.400 segundos. Então essas são as unidades do sistema internacional para o tempo e também para o comprimento. Agora vamos falar para vocês sobre uma coisa bem interessante, que são os algarismos significativos. Então vamos analisar a seguinte situação. Eu tenho 2 réguas para medir o comprimento de um determinado objeto. Eu pego ele e verifico em 2 réguas distintas. Uma centimetrada e a outra está milimetrada. Uma está pouco dividida e a outra está mais dividida, tá? Aqui eu tenho um papel milimetrado, mais dividido. Então, o que vai acontecer se eu pegar aqui um objeto e colocar ele aqui e falar para vocês, olha, qual o comprimento deste objeto? Você vai olhar aqui, 1,5, 6 talvez, não sei. O 1 eu tenho certeza. O 5 ou 6 eu não tenho certeza, verdade. Aí eu pego essa mesma situação e afirmo em uma régua agora milimetrada. Agora a sua condição ela melhorou na precisão. Você sabe que o 1 está correto, aí você vai contar aqui, ó, quantas casinhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 1,5. E agora aqui eu não sei se é 1,55, 1,56, mas eu tenho certeza que o 1 está correto e o 5 está correto. O 6 é um algarismo duvidoso. Então, neste caso, a precisão é maior, pois este número possui 3 algarismos significativos, sendo 2 corretos e 1 duvidoso. E na primeira medida,
eu tenho dois algarismos significativos, sendo um correto e um duvidoso, tá? Então, isso daí são algarismos significativos, onde eu tenho aqui uma medição com uma precisão menor e aqui uma medição com uma precisão maior. Quanto maior o número de algarismos significativos, maior vai ser a precisão desse instrumento de medida. Então, quando você olha lá numa questão 2,000 e na outra simplesmente 2,0, são iguais? Nós falamos que eles são iguais, mas analisando agora desta forma, na primeira situação, eu tenho um número com uma precisão superior ao segundo número. Compreenderam? Até aqui? Ótimo. Vamos falar agora de notação científica. Na física, nós trabalhamos com números muito grandes ou com números muito pequenos. E aí faz-se necessário a gente escrever esses números de uma forma mais bonita, mais elegante e mais fácil. Tá? A verdade é essa, ele fica mais fácil da gente trabalhar do que trabalhar com 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, muitos zeros, ou 0,000085. Então, nós escrevamos esse número dessa forma aqui, n vezes 10 elevado a um nzinho, onde esse n maiúsculo, que está multiplicando essa potência de 10, ele é maior ou igual a 1 e menor que 10. E esse nzinho aqui vai ser um número inteiro. Então, por exemplo, eu tenho aqui um número, qual que é o número pequeno? 2.500. Ele não está em notação científica, mas eu consigo escrever esse número em notação científica. 2,5, ó, está entre 1 e 10, vezes 10 elevado a, aí eu conto aqui, ó, 0, 1, 2, 3. A vírgula caminhou para a esquerda, eu somo 1 ao expoente. 2,5 vezes 10 a terceira é a mesma coisa que 2.500, só que aqui ele fica de uma maneira que eu chamo notação científica, ou 0,0094. Quero escrever em notação científica, 9,4 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui eu coloquei um número realmente pequeno, mas eu poderia trabalhar aqui com várias casas, aqui 0,0000, um número infinitamente pequeno. Então, escrevê-lo na notação científica vai facilitar muito as nossas vidas, inclusive na hora de realizarmos as nossas contas. Então, preciso sim trabalhar com notação científica. Você às vezes está apegado a escrever aquele número grande. Vamos desapegar nesse momento. E por último, o nosso assunto é a ordem de grandeza. O que vem a ser a ordem de grandeza? É a potência de 10 mais próxima do valor encontrado para essa grandeza. Então, por exemplo, 2,5 vezes 10 a terceira. Qual é a potência de 10 mais próxima dessa grandeza? A ordem de grandeza é 10 a terceira. 8,9 vezes 10 a quarta. A ordem de grandeza é 10 a quinta. Peraí, professora, o que aconteceu nesse meio do caminho que eu perdi? Eu não falei que o número que está multiplicando essa potência de 10, que nós vamos adotar como referência aqui, é raiz de 10, 3,4. Ou seja, se o número que está multiplicando a potência de 10 for inferior à raiz de 10, eu mantenho o expoente que está aqui na minha potência de 10. Se o número que está multiplicando for superior à raiz de 10, ou seja, superior a 3,14 aproximadamente, eu somo 1 ao expoente que está aqui na minha potência de 10. Pessoal, não assustem, tem livros que adotam outros valores de referência, não raiz de 10. Tem livros que adotam 5,5, 5. Aqui, para o nosso estudo, o que nós vamos adotar é o raiz de 10. Então, vocês viram que a aula de hoje, essa primeira aula, foi uma aula bem simples, uma aula tranquila, mas não menos importante. A próxima aula, agora, nós vamos resolver exercícios, porque a física a gente aprende escutando o professor falar, bacana, mas aprende muito fazendo os exercícios. Próxima aula, resolução de exercícios.